Então, olá a todos. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de modelos generativos para imagem. Essencialmente, vamos dar uma visão geral dos modelos generativos aplicados à imagem, e um resumo da aula vai ser nessa seguinte estrutura. A gente primeiro vai discutir modelos aplicados à imagem, né? Vários tipos de modelos aplicados à imagem, usando redes neurais. Então, a gente vai discutir modelos discriminativos, generativos, e discutir como é que eles se encaixam dentro desse arcabouço probabilístico, né? E aí depois a gente vai ver como aprender o modelo generativo, né, usando uma rede neural. E aí, com isso, a gente vai ter os elementos para criar uma taxonomia e classificar os modelos generativos existentes até agora no estado da arte. E, finalmente, a gente vai concentrar nos modelos que são os mais usados, que são os modelos de latente. E a aula com esses modelos, e depois a gente vai começar a estudar cada variação, né, e cada tipo de modelo nas próximas aulas, e depois chegar nas aplicações. Então, começando com esse estudo dos modelos para imagem, né, a gente tem essa grande dualidade aí de modelos discriminativos e generativos, né? Então, essencialmente, a gente pode ter um modelo discriminativo, né, que ele vai fazer a análise, né? Você pode ter um modelo generativo que vai fazer síntese, e nós temos essa combinação aqui, que é o modelo generativo condicional, né, que ele vai fazer a geração, né, fazer síntese controlada, né? Então, os ingredientes desses modelos são dados que vêm de uma certa distribuição, e nós podemos ter rótulos que a gente vai usar, né, para estimar, né, e aprender funções de análise, né, de discriminação, e também para poder controlar a geração, controlar a síntese, né, condicionar o tipo de síntese que a gente está fazendo, né? Então, essencialmente, o que a gente vai aprender aqui, né, é aprender uma distribuição de probabilidade, né, a partir dos dados, né, e, eventualmente, usando um rótulo, né? Então, para colocar isso no contexto probabilístico, né, quer dizer, o que a gente está aprendendo aqui, né, é a chamada função de densidade, quer dizer, uma função que vai dar um valor positivo, né, para uma variável, né, que é o parâmetro dela, né, onde, dependendo, né, de qual é essa variável, né, qual é o parâmetro, quanto maior for esse número positivo, esse dado ele é muito mais provável, né? Então tem uma probabilidade maior, né? Só que tem uma questão que, além, né, dessa função de densidade, de uma certa maneira, dizer a probabilidade dos dados, para ser uma probabilidade, essa função de densidade tem que ser normalizada, né? Então, isso aí é a integral aqui sobre todo o domínio, né, desse espaço probabilístico, tem que ser igual a 1. Isso é fundamental para a probabilidade funcionar, né, vocês sabem, né? Então, nessas coisas que a gente vai começar a discutir daqui para frente, né, pegando a intuição disso, né? Então, quando a gente tem um modelo discriminativo, né, nós temos, essencialmente, a gente quer calcular essa probabilidade condicional aqui, quer dizer, que seria, né, qual é a probabilidade desse rótulo Y dado, né, um dado X, né? E com isso a gente vai poder, né, por exemplo, classificar imagens e coisas assim, né? Então vamos supor que você tem, né, uma distribuição de dados, né, que são imagens de gatos e cachorro, né? E exatamente a função de discriminação é discriminar entre se essa imagem é um gato ou um cachorro, né? Então, a nossa função de densidade ela vai
dado uma imagem de um gato, ela vai dar um valor alto, né? E, obviamente, se eu der essa imagem de um gato e quiser saber a probabilidade de um cachorro, ela vai ser muito baixa, né? E isso é uma consequência exatamente de que a função é normalizada, né? Então, esses diferentes valores que são atribuídos ao x aqui, né, a imagem, né, eles vão competir entre si na função de densidade, né? Então, isso faz com que seja realmente dentro de todos os princípios aí da teoria de probabilidade, né? E com isso, quer dizer, mostra que nesse modelo discriminativo, né, os rótulos, eles de uma certa maneira, né, eles competem pela massa de probabilidade, né, pela densidade aqui, né, em relação aos dados, à entrada, né, o valor do parâmetro ali, né, seja a imagem de um gato ou de um cachorro, né? Agora, nota o seguinte, quer dizer, a competição é pelo rótulo, né? Que a gente está modelando uma função, né, de discriminação. Então, a probabilidade é em cima de ser um gato dado essa imagem, ou ser um cachorro dado essa imagem, né? E não existe nenhuma competição entre as imagens em si. Isso é um negócio muito importante, porque a gente aqui não está modelando a probabilidade dos dados, a gente está modelando uma função de discriminação, né? Quando a gente chega no modelo generativo, né, na verdade, o que a gente está aprendendo é a distribuição de probabilidade dos dados. A gente não tem rótulo aqui, né? Então, você dá o conjunto de dados, ele vai analisar, né, o processo de aprender o modelo, né? Quer dizer, ele vai, na verdade, todos assim, nesse espaço de probabilidade, né, os valores mais prováveis vão ser mais altos, né, os dados mais prováveis vão ter o valor mais alto, os dados menos prováveis vão ter o valor mais baixo, né? E aí, assim, aqui realmente a competição, né, é entre os dados, e a gente quer modelar a distribuição de probabilidade dos dados, né? Isso aí é uma coisa bem mais sofisticada do que o modelo discriminativo, porque o modelo discriminativo é uma função de discriminação, de análise em cima dos dados. Aqui é uma função de densidade para aprender a distribuição dos dados. Então, você tem que aprender a estrutura dos dados, né? E exatamente, quer dizer, esse tipo de processo, ele em geral não é supervisionado, né? Exatamente porque você quer extrair a estrutura dos dados em si, né? E com isso você vai aprender, né, a estrutura da imagem, aprender, a gente vai ver depois uma representação. Então, a gente tem que entender não só, quer dizer, que é uma imagem de um gato, ou imagem de um cachorro, mas entender a estrutura, né, dessas imagens, que vai estar ligado com o que é um gato, o que é um cachorro, né? A gente tem que analisar, por exemplo, né, a pose, né, os componentes, né, do gato, tem patas, tem rabo, etc., né, e orelha, né? E isso vai estar refletido na imagem e a gente vai ver essas características comuns e isso vai fazer parte, né, do modelo da distribuição. A gente vai ver, né? Quer dizer, então, com isso, né, você tem a estrutura do modelo, né, ela leva em conta uma porção de coisas que não aparecem só em você dizer, essa imagem de gato é mais provável do que a imagem de um macaco, por exemplo, né? E aí, nesse modelo, se eu dou uma imagem que não está na distribuição, né, ela vai ter uma probabilidade muito baixa ou zero, né, porque assim, o modelo sabe que aquilo não faz parte da distribuição de probabilidade, né? Que era uma coisa que, no modelo discriminativo, a gente não tem como inferir isso, né? Porque a gente não está modelando a probabilidade dos dados, está modelando a função de discriminação, né? Então, isso é fundamental, né? E exatamente isso aqui, quer dizer, se você dá uma imagem que não faz parte da distribuição, você detecta ela, né, com uma inferência probabilística, né? Quando a gente chega nos modelos generativos condicionais, né, o que a gente vai fazer, na verdade, nesse espaço de probabilidade, a gente vai, de uma certa maneira, né,
querer marginalizar, né, um certo subconjunto aí dos dados, né, que é exatamente o condicionamento, né? Quer dizer, então, por exemplo, se eu quero saber, né, se qual é a probabilidade de uma imagem, dado que eu quero que ela seja da categoria gato, né, por exemplo, né, então eu vou ter, né, esse espaço de probabilidade que vai estar olhando aonde tem gatos na minha distribuição, né? E aí, assim, a gente pode fazer isso, né, para características diferentes da distribuição, né? No caso aqui, poderia fazer a mesma coisa para cachorro. Então, você vai ter, né, assim, essa competição que a gente viu do rótulo, né? É, Aqui é o contrário, né? Quer dizer, na verdade, o rótulo vai induzir uma competição entre os elementos desse espaço de probabilidade, os elementos, entre o espaço de imagens, né? Então, a gente vai pegar, né, quando você dá um rótulo, você vai ter os que são mais prováveis, dado esse rótulo, é o que a gente vai ver aqui, né? E para entender um pouco melhor essa parte do modelo genético condicional, é interessante a gente usar a regra de Bayes, né? Que exatamente a gente vai usar isso várias vezes aqui, coisa de probabilidade básica, mas assim, a probabilidade a teoria bayesiana é muito importante em visão computacional, né? E em machine learning, né? E a gente vai usar para várias coisas assim durante o curso, né? Então, essa primeira questão aqui é assim, como é que a gente relaciona, né, o modelo generativo condicional com esses outros modelos que a gente tem aqui, modelo discriminativo, modelo generativo, etc., né? Então, a gente pode ver o seguinte, que você pode construir, né, um modelo generativo condicional desses outros componentes, né, usando a regra de Bayes, né? Então, essencialmente, quer dizer, você tem, né, um modelo discriminativo que está aqui, né, no numerador, né? E você tem aqui isso multiplicado pelo modelo generativo, que é o modelo que não leva em conta nenhum condicionamento. Você tem, né, um outro modelo que é um modelo sobre os rótulos, né? Que é um modelo a priori, né? Então, assim, quando você coloca essa regra de Bayes, né, essencialmente mostra o que a gente está fazendo. Quer dizer, você está querendo pegar no espaço de probabilidade, né, a parte da probabilidade, né, dos dados que você tem, do X aqui, né, dado o Y. Né? Quer dizer, você quer tirar todos os outros dados e deixar só esse aqui. E aí, quando você usa essa regra, você, em termos de probabilidade, está construindo isso, na probabilidade condicional, né? É, então, com essa ideia aqui, a gente pode resumir como esses modelos são usados, né, para aplicações, né? E depois como isso se integra nessa parte de modelos generativos e depois, quando a gente for usar, né, modelos multimodais, né? Então, o que você pode fazer com um modelo discriminativo, né? Então, o modelo discriminativo, como a gente viu aqui, ele vai aprender essa distribuição de probabilidade condicional, né? De probabilidade de um certo rótulo, né? Dado um X, né? Uma imagem, por exemplo, né? Então, com isso, você pode atribuir, né, rótulos, né, aos dados e, por exemplo, fazer classificação, né? Então, isso é um modelo para análise, né? E essa análise ela pode chegar ao ponto de, com o aprendizado supervisionado, né, você poder classificar assim partes, né, dos dados, né, e aprender características dos dados com o aprendizado supervisionado que você explicita essas características através de rótulos, né? Então, esse modelo é um modelo para análise, né? Já o modelo generativo é um modelo probabilístico que a gente tem o modelo da distribuição dos dados e pode fazer uma porção de inferências probabilísticas a partir, né, dessa distribuição. Então,
como a gente viu, por exemplo, você pode detectar outliers, né? Quer dizer, saber se um dado está na distribuição ou não, né? E ele realmente aprende uma representação, né? Quer dizer, porque ele vai aprender, né, essas características, né, dos dados em si, né? Então aprende a estrutura sem ter nenhum rótulo nem nada, né, condicionando isso, né? E mais importante para a gente aqui, quer dizer, que ele vai permitir você gerar novos dados dessa distribuição que não estavam nas amostras que foram usadas para treinar o modelo, né? Ele vai generalizar, né, para aprender a distribuição subjacente àqueles dados que foram usados para treinar, e com isso a gente amostrando essa distribuição, a gente consegue gerar novos dados, né? Então, assim, é um modelo completo, porque é um modelo para síntese que permite você ter uma representação e uma série de inferências probabilísticas dos dados, né? Já o modelo generativo condicional, né, ele permite um controle, né, usando exatamente essas características que a gente aprendeu, né? Por exemplo, você pode atribuir rótulos, né, mas saber, por exemplo, se um certo rótulo, né, está coerente com a distribuição, né, ou se o dado está coerente com os rótulos, né? Nesse sentido, ele assim, pode rejeitar esses outliers, coisas assim, né? Então, com o modelo generativo condicional, você tem inferências probabilísticas mais sofisticadas, controladas, né? E, principalmente, que é o que interessa para a gente aqui, é você ter uma síntese controlada, né? Quer dizer, você pode gerar novos dados condicionado a rótulos, né? Então, você vai gerar dados com controle exatamente a partir de características que você aprendeu e que você sabe que existe naquela distribuição, né? Então, isso aí é o que a gente realmente vai usar na prática para criação, né, artística, por exemplo, usando imagens e uma série de outras aplicações importantes. Bom, então agora a questão é como a gente vai aprender esses modelos generativos, né? Exatamente usando probabilidade, mas aí quais são assim os detalhes, né? Quer dizer, no sentido mais amplo disso, né? Da intuição, né? De como você vai fazer esse aprendizado, né? Então, essencialmente, para aprender no modelo generativo, a gente vai aprender a partir de imagens, né? Então, vai aprender a partir de dados, né? A partir de dados de treinamento. Então, dado um conjunto de exemplos, né, que são, no caso aqui, imagens que vêm de uma certa distribuição, né, que a gente controla, né, mas que vai induzir, né, o aprendizado, né, a gente quer ter um modelo disso, né, que permita generalizar, né, que a gente não quer só poder reproduzir esses dados que estão aqui, mas reproduzir uma distribuição que vem da distribuição da onde a gente obteve esses dados, né? Então, com isso, a gente vai ter um modelo, né, que tem um espaço de probabilidade aqui, que tem, né, parâmetros, né, que a gente quer aprender, e a gente quer que a distância dessa distribuição de probabilidade dos dados, né, para a distância de probabilidade desse modelo, né, com esses parâmetros aqui, θ, né, que seja a menor possível, né? Então, a gente quer aprender essa distribuição de probabilidade, né, desse P de X aqui, que está parametrizado com esse θ, né? A gente quer aprender o θ, né, desse modelo, né, dado que a gente tem esses exemplos dessas imagens X aqui, né? Então, quando a gente aprende essa distribuição de probabilidade, como eu falei, você pode amostrar essa distribuição de probabilidade, né, para fazer síntese, né, para gerar imagens. Então, se você aprendeu o P aqui, né, se você for amostrar e criar, né, um X, né, amostrando essa distribuidade, e você usou para treinar a imagem de cachorro, né, a imagem vai ser uma imagem que parece com uma imagem de cachorro, embora não esteja, né, nos dados que foram usados para o treinamento, né, porque ela vai generalizar, né?
ela pode também fazer, né? Quer dizer, a gente vai, na verdade, quando aprender essa distribuição de probabilidade, né, a gente é, vai aprender a função de densidade, né? Tem estimar a função de densidade. Então, se eu dou um x aqui, né, que pertence a essa distribuição dos dados, né, é, ela vai ser alta se ela parece com um cachorro, né? E se vai ser baixa se é uma imagem que não parece com um cachorro, né? Exatamente aquilo que eu falei, que é a detecção de anomalia ou de outlier, né? E, finalmente, que é uma coisa bastante importante, né? A gente vai ter uma maneira de aprender uma representação é, desses dados, né, no sentido probabilístico, de maneira não supervisionada, né? Então, com isso, a gente vai aprender, né, características, né, que essas imagens têm em comum e aprender estruturas, né, que a gente vai usar e vai fazer parte da representação e vai poder usar em aplicações, né? Então, se é uma distribuição, né, vem, né, de imagens de cachorro, a gente vai aprender que o cachorro, né, tem orelha, tem rabo, tem patas, etc., né? E poder discriminar mais finamente em torno de todas essas características, né? Então, isso que significa aprender o modelo generativo. Então, como a gente vai aprender na prática, né, para ter exatamente essa função de densidade. A gente quer estimar essa função de densidade, né? Então, a gente quer ter, na verdade, a função de densidade, aprender a distribuição completa, de maneira que a gente possa responder qualquer dessas inferências probabilísticas que a gente viu antes, naquele 1, 2 e 3, né? Então, a gente quer aprender essa função de densidade, né? Então, aprender o modelo, né, generativo, né, estimar a função de densidade, né? E, para isso, pela intuição que a gente viu, quer dizer, a gente vai querer, né, como a gente está aprendendo a partir dos dados, quer dizer, a gente vai querer que a distância, né, da distribuição de probabilidade do modelo seja a mais perto possível da distribuição de probabilidade dos dados, né? E nota que assim, a gente está treinando, né, a partir de um conjunto de dados que vem de amostras, né, dessa probabilidade que a gente não conhece. A gente conhece só as amostras e a gente construiu o conjunto de dados, né, e o importante é que esse modelo generalize bem, né? Então, para aprender essa função de densidade, né, a gente tem que poder, de uma certa maneira, medir, né, comprar próximo duas distribuições estão uma da outra, né? Então, como é que a gente avalia essa proximidade entre as distribuições, né? E aí, para isso, a gente pode usar a divergência KL, que aqui é a divergência de Kullback-Leibniz, né? Que exatamente é uma maneira de medir a distância entre duas distribuições, né? Nota que essa a divergência KL ela não é uma métrica, ela é uma espécie de pseudométrica, né? Porque é, é uma a divergência KL, se você tem duas distribuições, né? Ela vai dar um valor sempre positivo ou igual a zero, né? Para quando você vai ver a divergência, né? E só vai ser igual a zero se as duas distribuições forem iguais, né? E aqui está a prova, né? Mas ela é uma pseudométrica porque ela não é simétrica, né? Então, a divergência KL de PQ, né, é diferente da divergência KL de QP, né? E, intuitivamente, o que você está medindo aqui no sentido, né, tanto de probabilidade, teoria da informação, né, é que ele está medindo o número de bits esperado aqui, né? Se você for descrever amostras que vêm dessa distribuição P de x usando um código, né, em bits que é baseado em Q, né? Você vai ter que gastar uns bits a mais, né? E a divergência KL mede exatamente o quanto a mais que você vai ter que gastar para poder representar
amostra de uma distribuição usando a outra, né? Então, é, se não gasta nada, é intuitivo que seja exatamente igual, né? Então, essa intuição da divergência KL que é fundamental, né, nesse processo, né, de aprender usando, né, teoria de probabilidade e machine learning, né? E aí, como é que a gente usa isso na prática, né? Quer dizer, se a gente resolve adotar a divergência KL, que é uma possibilidade, tem outras maneiras de fazer isso, né? Para fazer estimar, né, a função de densidade, né? Exatamente, a gente vai relacionar isso com a probabilidade dos dados e a probabilidade do modelo, né? Então, a gente vai ver o quão próximo que a gente viu logo no primeiro slide dessa sequência, né? Que a gente quer que a distância entre a probabilidade do modelo seja mais perto possível da probabilidade dos dados, né? E aí a gente aplica a divergência KL e vai ter exatamente a maneira de medir isso na prática, né? E se a divergência KL for igual a zero, então elas são a mesma, é isso que a gente quer, né? E aqui, né, quer dizer, tem intuição, né, que assim, de uma certa maneira, quer dizer, tem uma relação com teoria de informação e compressão, porque a gente está exatamente na hora de fazer estimativa, a gente está medindo, né? A gente vai ter uma função de perda que vai otimizar e ela vai estar exatamente medindo a eficiência dessa compressão da representação, né? Que é um outro ingrediente que a gente vai ver mais para frente, né? E aí, na prática, o que a gente vai fazer a gente vai usar, né, a, o log da verossimilhança, né, esperada, né? O expected log likelihood, né? E se a gente pegar a divergência KL aqui, a gente pode simplificar um pouco, porque na hora que você expande aqui a divergência KL, né, você tem esses dois termos, né, que esse primeiro termo aqui não depende, né, do modelo, né, do P de θ, né? Então você pode retirar ele e aí, na verdade, esse expected log likelihood, né, quer dizer, na verdade, essencialmente significa que se a gente quer minimizar a divergência KL, quando a gente tira, né, o log do P de data, né, aí o que a gente vai querer fazer é maximizar, né, o log likelihood esperado dos dados, né, que é equivalente, né, e é isso que vai ser usado na prática, né? Então, essencialmente, o que a gente está fazendo aqui é que a gente quer dar uma alta probabilidade, né, do modelo, né, para as instâncias que foram amostradas dos dados, quer dizer, exatamente são os dados do treinamento, né? E aí, dessa maneira, isso vai refletir a distribuição dos dados, né? E exatamente como a gente está usando o log aqui, quando, né, essa probabilidade é perto de zero, isso aqui vai, na função objetivo, maximizar, né? Quer dizer, contribuir de maneira assim, significativa para a função objetivo, né? Então, isso é o arcabouço teórico que a gente vai usar, mas tem uma questão, né? Um problema que a gente, na verdade, não conhece a probabilidade dos dados. A gente tem amostras, né, que foram retiradas dessa probabilidade, né, que vem nesse conjunto de dados. E a gente tem que treinar baseado nas amostras, né? E aí, o que a gente vai fazer, a gente já falou isso aqui no curso anteriormente, né? Em vez de usar, né, esse log likelihood esperado, né, dos dados, né, que seria, né, que a gente falou, né, que seria a população, né, do espaço de probabilidade do que seria, né, a sua dado que você não conhece, né, você vai usar o que você conhece, que é o log likelihood empírico, quer dizer, então você vai usar só as amostras para poder fazer o aprendizado e montar um esquema de que com essas amostras você vai
é, conseguir estimar, né, o log likelihood esperado, né, que seria o verdadeiro, a partir do log likelihood empírico, né, que seria que a gente falou antes, né, minimizar o risco empírico, né? Então você vai ter uma função de perda em cima disso aqui, onde você tem um conjunto de dados, né, e você vai querer maximizar o modelo, né, usando, né, os dados, né? Então, essencialmente, o Maximum Likelihood Learning é exatamente isso, né? E isso, essencialmente, a gente viu, né, intuitivamente também, que isso é equivalente a maximizar a verossimilhança dos dados em si, né? De cada dado que você está usando para treinar, né? Então, assim, com isso a gente tem, né, já uma metodologia para fazer um treinamento usando probabilidade. Mas tem uma questão, né, que exatamente a gente viu antes, né? Quer dizer, essa função de probabilidade, quer dizer, ela não só tem que a gente tem que achar os parâmetros desse modelo, né, os parâmetros θ, que vão dar uma probabilidade maior para coisas que são mais prováveis, né? Mas não só isso, como ela tem que ser uma densidade, né? A função de densidade tem que ser normalizada, né? Então, você tem que garantir, né, que essa integral aqui, né, em cima do espaço de probabilidade, né, vai ser usada para normalizar, né, e garantir que é uma função de probabilidade. E isso que é a parte mais complicada, porque assim, tem alguns casos, né, que a gente vai ver mais para frente, que você consegue calcular essa integral, né, quer dizer, calcular o volume aqui, né, até por isso que uma das coisas fundamentais, né, em teoria de probabilidade é a teoria da medida, né? Então, você assim, quando você consegue calcular esse volume analiticamente, isso aqui é facilmente resolvido, né? Mas, em geral, os modelos mais complexos, né, não permitem isso e você tem que assim, usar um série de recursos para conseguir chegar nesse resultado ou de maneira exata ou de maneira aproximada, né? Então, algumas opções que existem, né? A primeira é você usar modelos autorregressivos, né? Onde você supõe que você tem, né, funções que já são normalizadas, né, que a integral é 1, e se você faz o produto dessas funções, né, a integral do produto vai continuar sendo 1, né, e vai estar tudo normalizado, né? E isso aí assim, é a base para os modelos autorregressivos, né? Então você vai encadeando aqui, né, as probabilidades e isso tudo vai funcionar. E a gente vai ver isso, né, mais para frente com modelos autorregressivos que você tem como calcular isso analiticamente de uma maneira relativamente fácil, né? E aí você tem os modelos de variável latente que, em alguns casos, você consegue ter modelos de variável latente onde você tem, né, uma, um modelo, né, que ele é normalizado, você tem outro modelo que ele é normalizado, e você pode combinar eles, né, fazendo mistura desses modelos normalizados. E aí o resultado também é normalizado, porque você tem uma partição da unidade aqui, você pode construir essa partição da unidade, né? Mas os casos assim, mais gerais, né, você não consegue calcular analiticamente o volume aqui dessa função, né, do g de θ, né, analiticamente. Então, o que você pode fazer, né, na verdade, calcular esse volume de maneira aproximada. Se tem alguma aproximação que você ou vai calcular o volume de maneira aproximada ou tem um esquema que vai aproximar o cálculo, né, do P de θ aqui, né, indiretamente, né? Isso que a gente vai ver mais para frente. Então, com isso, né, com esse entendimento, eu queria colocar aqui uma taxonomia, né, dos modelos generativos, que é o que interessa para a gente, né? Então, essencialmente, a gente pode dividir assim.
a gente tem modelos generativos que vão produzir, quer dizer, vão dar para a gente a distribuição de probabilidade de maneira explícita, né? Então, a gente tem o P de X, né, que a gente conseguiu calcular de alguma maneira e vai usar essa distribuição de probabilidade para tudo que a gente viu anteriormente, né? Então, esses modelos explícitos, eles dividem, né, em dois tipos, né? Os que a gente consegue calcular realmente o P de X, né? E os que a gente só consegue aproximar o P de X. Então, esses modelos que a gente consegue calcular o P de X são modelos que a gente está dizendo que são da função de densidade tratável, né, que a gente consegue calcular analiticamente. Então, um exemplo é exatamente os modelos autorregressivos, né? Outro, modelos de fluxo, né? E você tem os modelos que você não consegue calcular analiticamente o P de X, mas consegue calcular, e não consegue calcular também exatamente, né? Mas você consegue calcular uma aproximação. Então, esses modelos são modelos de densidade aproximada. E aí, esses modelos eles se dividem em modelos variacionais e de difusão, né? Então, dentro dos modelos variacionais, a gente tem os autocodificadores variacionais e os modelos de difusão, a gente tem os modelos de denoising autodiffusion, né? Que seria o anti-denoising, né? Tirar o ruído, né? Que foi provocado pelo processo de difusão, né? Bom, por outro lado, nós temos modelos que, na verdade, até bem recentemente eram o estado da arte, né? Modelos que se contentam, como calcular e obter o P de X explicitamente é difícil, em geral, né? Para os casos mais importantes, né? Você pode querer, né, se contentar com simplesmente é, ter um modelo que te permite amostrar da distribuição. Você não tem a distribuição diretamente, explicitamente, mas você tem um modelo que permite fazer geração, né? Quer dizer, um modelo que permite fazer síntese e fazer muito bem. Então, a distribuição de probabilidade ela está implícita ali. Então, é um modelo chamado de densidade implícita, que permite você amostrar muito bem, né? Mas você não pode fazer nenhuma outra inferência probabilística diretamente do modelo, né? E aí, esses modelos de densidade implícita eles se dividem em modelos de Markov e os modelos diretos, né? Modelos de Markov, o mais conhecido é a máquina de Boltzmann, né? E os modelos diretos é o que estava sendo usado até bem recentemente como estado da arte, que são as GANs, né? São as redes generativas adversariais, né? Então, tem uma grande diferença, né, desses dois tipos de modelo, né? E o que a gente vai estudar no curso daqui para frente são todos esses aqui, exceto o Boltzmann Machine, né? Porque assim, não teoricamente o Boltzmann Machine é muito interessante, né? E tem, né, aplicações, né, que dá uma boa intuição, mas na prática os modelos que são usados, né, para modelar, fazer modelagem, né, de redes generativas, né, são esses aqui. Quer dizer, então a gente vai falar de todos eles, né, começando pelos mais simples e até seguindo uma questão histórica, né, e falar de modelos autorregressivos, né, os modelos de fluxo, os modelos de autocodificadores variacionais, os modelos generativos adversariais e depois terminar com os modelos de denoise diffusion, né? Bom, então, visto isso, né, quer dizer, essa visão geral é, das coisas, quer dizer, a gente vai entrar na prática com é, como você constrói o modelo, né, exatamente baseado nessa coisa de aprender as características, né? E aí, exatamente, a gente vai discutir a modelagem com variáveis latentes. Então, a questão aqui, que é uma coisa que a gente já falou aqui no curso, é que a gente está fazendo modelagem generativa em dimensões muito altas, né? Então, se for pensar, né, em caso de imagens, né, o espaço aí, né, de probabilidade, né, que a gente está vendo a dimensão,
é o número de pixels, né, numa imagem, né? Eu pedia para quem está com o microfone ligado aí desligar, que está incomodando. Então, voltando aqui, né, quer dizer, a modelagem em espaço de dimensão alta, a gente já viu aqui no curso anteriormente que é difícil, né? É difícil porque, essencialmente, você tem que modelar todas as dependências, né, em relação a todos esses elementos ali, né, das dimensões do espaço, né? E isso, tanto em termos, né, computacionais como, né, em termos de representação, né, é uma coisa difícil de fazer, né? E aí, a solução aí, nesse caso, é exatamente a gente querer aprender estrutura, né? E, dessa maneira, conseguir reduzir, né, a essa dimensão alta através de entender a estrutura, né? E aí tem a ver com aquilo que a gente falou, de você poder, né, ter uma representação mais compacta, que tem mais informação, né? Que a gente elimina a redundância, né, e coloca a estrutura, né? Então, isso aí exatamente são os modelos de variáveis latentes, né? Então, o que é o modelo de variável latente? A motivação aqui é exatamente que, se você for pensar, por exemplo, numa imagem, né? Imagem bruta, você tem os pixels, né? Que o número de pixels é a dimensão da imagem, mas eles são muito correlacionados, né? E o que a gente está interessado em entender de estrutura, né, numa imagem, né? É o que caracteriza aquele espaço de imagens, né? Então, por exemplo, se você tem, né, uma distribuição de probabilidade de fotografias, né, de rosto de pessoa, né? Então, o que tem de estrutura aqui? Você vai ter elementos como olho, boca, nariz, cabelo, pele, tem o fundo, pode ter outros adereços, tipo óculos, chapéu, né? Então, esses são os elementos que você quer entender e colocar na representação, né? E você quer aprender isso, né, a partir só dos dados, né? Quer dizer, não é um aprendizado supervisionado, né? Então, como esses fatores de variação, essas estruturas, não estão dados explicitamente, a gente diz que são elementos latentes, né? Que a gente que eles existem lá, né? Estão subjacentes, né? Na distribuição dos dados, mas a gente tem que descobri-los, né? E aprendê-los, né? Sem supervisão, né? Então, a ideia é que o modelo de variável latente vai exatamente aprender essa estrutura através dessas variáveis latentes, né? Então, aqui está uma ideia de como, né, o modelo de variáveis latentes cria uma representação de baixa dimensão, né, dos dados que a gente quer aprender a distribuição de probabilidade e vai relacionar com a distribuição de probabilidade completa, né, pegando realmente o que interessa, né? Então, aqui a gente está supondo que você tem esse espaço latente aqui que é bidimensional, né, que você tem uma variável latente z aqui, né, de dimensão 2, né? E você tem essa distribuição de probabilidade aqui, P de lambda, que é de dimensão 2 aqui nesse espaço, né? E você quer, na realidade, que através dela, modelar essa distribuição P de θ aqui, que é no espaço completo, né, de probabilidade dos seus dados X aqui, que são as imagens, né? Então, essencialmente, você quer ter, né, uma maneira de chegar no P de X através do Z, né? Então, você vai ter o P de θ, né, dado Z, né, do X, né? E isso aqui vai ser a maneira que a gente vai conseguir reduzir a dimensionalidade e, mesmo assim, ter acesso à distribuição dos dados, que é o P de θ, né? Então, para isso, a gente vai usar, como a gente viu antes, né, a máximo verossimilhança, né, o log da máximo verossimilhança, relacionando, né, a distribuição, né, da variável latente, né, com a distribuição condicional, né, dos dados em relação à variável latente, né, no nosso modelo aqui, P de θ. Então, essencialmente é isso, quer dizer, a gente tem, né, os dados que a gente conhece, né,
que no caso aqui é a imagem, os pixels da imagem, né? A gente quer aprender, né? Essas estruturas aqui que estão subjacentes na imagem, né? Que é, por exemplo, no caso de fotos de rosto de pessoa, seria a cor do olho, cor do cabelo, né? O gênero, pose e outras coisas, né? Através desse espaço latente Z, né? Onde cada uma dessas dimensões aqui vão representar, né? Uma característica, uma estrutura, né? Só que o que a gente observa são os dados brutos, né? E daí a gente tem que assim, a modelagem, assim, todo o segredo da coisa é a gente conseguir escolher esse espaço latente apropriadamente, né? De maneira que a gente tenha, né? Um espaço latente que reflita, né? Essas estruturas, essas características, e ao mesmo tempo essa distribuição P de X dado Z, né? Seja muito mais simples que a distribuição completa, né? Não condicional de P de X, né? E aí, se a gente tiver esse modelo, né, de variável latente, a gente consegue, né, também trabalhar com os features, né, vendo o P em vez de ver o P de X dado Z, ver o P de Z dado X, né, usando exatamente aquelas regras de Bayes e outras coisas, né? Então, por exemplo, você pode querer assim, ver qual é a probabilidade do olho, né, da cor do olho de uma pessoa, né, ser azul, né, dado uma imagem, né, que tem olho azul ou tem um olho verde, etc., né? Então você pode medir essas coisas, né? Então esse modelo é o que interessa para a gente em todos os sentidos, né? E que vai permitir a gente fazer isso na prática de maneira viável, né? A questão, né, é que é muito difícil, né? Você a partir, quer dizer, aqui eu dei um exemplo que falei, você tem uma distribuição, né, de dados, né, em cima de fotos de pessoas, de rosto de pessoas. Falei, essas são as características importantes. Mas é muito difícil você especificar isso diretamente e a gente quer fazer essas coisas de maneira não supervisionada, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer, né, em vez de tentar modelar diretamente, a gente vai querer aprender, né, usando redes neurais profundas, né? Então, a gente quer aprender essa distribuição, né, condicional, né, que a gente viu aqui, né, o P de X dado Z, né, usando uma rede neural, né? E para isso, o que a gente vai fazer é modelar essa distribuição condicional em cima da variável latente com a rede, usando distribuições simples, né? Então, a gente vai imaginar primeiro que é a maneira assim canônica, né, de você trabalhar, né, com distribuição de probabilidade, né, teoria de probabilidade e distribuições que você pode manipular analiticamente, né, usando a distribuição normal, né? Então, você vai supor que esse espaço latente aqui é um espaço de distribuições normais, né? E a distribuição de probabilidade condicional aqui, né? O que a gente vai querer é usar duas redes, né? Uma rede para média e outra rede para variância, né? Dessa distribuição de probabilidade do Z em relação ao modelo θ aqui, né? E aí isso aí fica viável, né? De formular todo o processo, né? De maneira rigorosa, né? E fazer o aprendizado, né? E aí o que a gente espera, né? Que se a modelagem foi toda correta, né? Então esse espaço latente Z aqui vai corresponder, né, aos fatores de variação que são significativos, né, as características da imagem, e a gente consegue fazer isso fazendo, né, um aprendizado não supervisionado dessa representação, né, em variáveis latentes, né? E como eu falei, quer dizer, aqui você consegue, na verdade, ter todos os benefícios da modelagem completa, de ter calculado a probabilidade, né, do espaço completo, né, o P de θ ali, né? Então, só recapitulando, né, esses modelos de variável latente, eles permitem a gente definir, né,
distribuições de probabilidade complexas, né, que seria o P de X, né, os reais usados, a partir desses elementos mais simples, né, que são distribuições de probabilidade condicionais, né, em cima das variáveis latentes, né? E isso é muito natural para essas tarefas, né, de aprendizado não supervisionado, né, por exemplo, como clustering, né, e unsupervised representation learning, né, explícito, né? E nota que aí exatamente fica muito natural essa questão, né? Quer dizer, por exemplo, que você pega em clustering, né? Quer dizer, você está exatamente tentando agrupar os dados, né? Pelas suas características comuns, né? Então, dentro do espaço todo, você vai ver assim qual é o centro de massa, né? Que tem umas certas características ali e você vai fazer um cluster ali que aí seria correspondente a uma variável dessa latente. Aí você pode modelar esse cluster com uma gaussiana, uma coisa assim. Então, é bem intuitivo isso para até a parte de visão computacional e assim, clássica, né, que usa probabilidade, mas não usa redes neurais, né? Por outro lado, quer dizer, como a gente sempre fala aqui, quer dizer, não tem almoço grátis, né? Então, é muito mais difícil você aprender as variáveis latentes, né? Porque você não tem elas diretamente, do que se você tivesse um modelo, né? Que você consegue fazer as coisas através de observações explícitas, né? Ou modelar diretamente, né? No espaço, né? Onde estão os dados, né? Como modelos autorregressivos que você tem as coisas em forma fechada, né, de maneira analítica, né? Então, com isso, eu queria assim dar uma visão geral das arquiteturas de redes neurais que são usadas para esses modelos de variável latente, que é o que a gente vai estudar daqui para frente, né? Então, como eu falei, você tem essa grande divisão, né, que são, né, os modelos que calculam, né, a função de densidade explicitamente, e a gente tem a distribuição de probabilidade na nossa mão para fazer qualquer inferência probabilística, né? E os modelos que se contentam simplesmente em amostrar da distribuição de probabilidade sem ter o modelo explícito, né? Então, você tem essa grande divisão que são os modelos de, é, de, de densidade implícitos, né? E os modelos de densidade é, explícitos, e aqui no caso eles são aproximados, né? Porque a gente viu que a gente não consegue, né, na maioria dos casos, calcular ele exatamente, né? Aqui a gente está tirando aqueles modelos autorregressivos, né? Porque não são modelos de variável latente. E aí, dentro, quer dizer, dos modelos implícitos aqui, tem as GANs, que eu falei que até bem recentemente era o estado da arte, né? E esse esquema aqui mostra, assim, claramente, assim, qual é a filosofia, né? Dessa, quer dizer, tanto, né, de você simplesmente se contentar em amostrar da distribuição, quanto como que você treina, né? Quer dizer, então a gente vai falar isso em bastante detalhe, mas só para olhar aqui no diagrama, quer dizer, você quer gerar, né, esses dados aqui x', né, que refletem a sua distribuição real x, né? Só que para você fazer isso, você vai usar, né, um esquema que você tem os dados reais x aqui, né? E você tem um gerador que gera esse x'. E aí você tem um discriminador aqui que vai olhar tanto para o x quanto para o x' e querer discriminar o que é o dado que vem das amostras reais, né, que você quer poder reproduzir, e o que foi gerado por esse gerador. E aí você tem esse treinamento que é adversarial, né, que quando ele chega em equilíbrio, o gerador aprende, né, a reproduzir, né, amostras que é como se tivesse vindo das amostras reais aqui, né? E no caso, quer dizer, esse gerador ele está gerando em cima de uma variável latente que assim ele está modelando indiretamente nesse espaço latente para poder amostrar desse modelo real, né? Então, por isso que é um modelo de variável latente, né? Mas é a partir desse processo onde você
não tem aqui a representação direta, né, da sua distribuição de probabilidade, né? Já esses modelos de densidade que são explícitos, né, e aproximados, né, eles têm a distribuição completa, né, distribuição latente aqui, né, e dentro daquele processo que a gente viu antes, só que tem uma primeira divisão aqui grande, que são entre os autocodificadores variacionais e os modelos de fluxo e os modelos de difusão. E aqui eu coloquei assim que aqui a função que você está estimando, né, que é essa função f de x aqui, né, é uma função de densidade que ela é uma função que tem a mesma dimensão, né, no sentido que você assim está trabalhando com os dados, né, e você está modelando diretamente em cima desses dados para criar uma variável latente e depois voltar. Quer dizer, então, a função que ela assim, você, a função ela reduz os dados para a variável latente e volta, mas está na mesma dimensão, né, dos dados que você tem. A gente vai ver isso com bastante detalhe depois, pode não estar muito claro aqui no diagrama, mas pela a estrutura aqui que você vê o seguinte, esse modelo de fluxo, essencialmente a ideia é o seguinte, é que você tem uma função de probabilidade mais complexa que está associada aos seus dados, e você vai ter um fluxo que você vai simplificar, meio que deformar essa função de probabilidade, né, para chegar numa função mais simples em cima dessa variável z, né, que uma, é uma distribuição mais simples de trabalhar, né? E esse processo você vai fazendo gradualmente, né, de uma maneira controlada, né? E como é um modelo de fluxo, você assume que essa função tem uma inversa, né? E você pode usar essa inversa para, a partir dessa distribuição mais simples, que é a distribuição latente, você chegar na distribuição mais complicada, que é essa distribuição associada com o x, né? Então, por isso que é de variável latente, mas a dimensão aqui é a mesma, tá? A mesma coisa o modelo de difusão, que é o último modelo que a gente vai estudar aqui, né? Aonde, assim, a ideia é que você vai fazer uma simplificação, né? Porque esses dados aqui, por exemplo, o x0 aqui, né, seria uma distribuição de probabilidade bem mais complexa que você quer simplificar por difusão, né? E o processo de difusão aqui vai ser você adicionar ruído gaussiano, que essencialmente, em termos da distribuição de probabilidade, vai fazer uma difusão e transformar esse modelo aqui, que é um modelo complexo, né, uma densidade complexa, num modelo que vai ter uma adição normal, que é esse Z aqui, né? Então, esse processo é um processo que você conhece, né, de colocar ruído e fazer a difusão. O que você vai aprender é fazer a antidifusão, né? Quer dizer, você vai tirar o ruído aqui, né, e sair dessa distribuição, que é uma distribuição simples, uma distribuição normal, para chegar aqui, né, numa distribuição real dos dados, né? Então, assim, você vê que todos esses modelos aqui, o que está por trás é você usar a distribuição normal, né? E aí já, né, os autocodificadores variacionais, eles não trabalham na mesma dimensão, né, dos dados aqui, né? Porque aqui os modelos são mais simples, mas tem a dimensão dos dados. Aqui é um modelo que é mais simples e tem uma dimensão muito menor que a dimensão dos dados, né? Então, a ideia aqui é que você parte dos seus dados, né? E você tem um autocodificador, né? Então, um codificador e um decodificador, e esse codificador ele não vai, como é um autocodificador variacional, né? O que ele vai
codificar um modelo ele vai modelar esse Q de φ, né, que vai gerar uma modelagem aqui, né, em cima de uma distribuição normal, que você vai poder amostrar esse Z aqui, né? Então, ele vai modelar, né, o Z dado X, né? E esse Z é um modelo probabilístico aqui normal, né? Então, você amostrando um Z, aí você vai ter o decodificador que ele vai aprender a reconstruir o dado, né? A partir dado um Z, ele vai reconstruir o X, né? E aí, nesse processo aqui, você pode realmente diminuir muito a dimensão dos dados para pegar a estrutura, né, nesse espaço aqui, né? Então, os autocodificadores variacionais, teoricamente, eles assim são muito bonitos, muito elegantes, né? Mas tem vários problemas que a gente vai ver na frente, quer dizer, e daí eles foram assim, historicamente substituídos pelas GANs e depois as GANs foram substituídas pelos modelos de difusão, né? Então, é isso que a gente vai estudar daqui para frente e com isso eu vou terminar a aula aqui e vou parar de compartilhar. Vou botar o meu vídeo aqui, gente, deixa eu desligar aqui